de homens para todos os homens da igreja, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, culto de homens, sexta-feira, dia 22. No final, na última semana, já é no próximo, né? Já é no domingo, sexta, 22, 23, 24. No domingo, de domingo a domingo, nós vamos fazer aquela semana quente. E eu queria convocar você a não perder nenhum dia. Está aí se organizando para que aconteça e você participe, em nome de Jesus, amém? De domingo a domingo, teremos pregadores aqui, teremos pessoas de fora, vai ser bênção e a sua participação é indispensável. Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Já para começar, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta em Filipenses, capítulo 3. Segura aí em Filipenses 3. Filipenses 3. Enquanto você vai abrindo, deixe-me falar. A escola bíblica dominical e a classe de discipulado vai começar no primeiro domingo de fevereiro. Quem for batizar, participar das aulas de batismo, já procure a Josi, dê o seu nome, porque no primeiro domingo de fevereiro começaremos a classe de discipulado e também voltaremos com a nossa escola bíblica dominical, lá no Aprisco, em nome de Jesus, amém? Vamos pegar firme. O ano já começou. Sabe aqueles projetos para 2022? Quem ainda não começou já está. Quantos dias? Deixa eu ver. 16 dias atrasado. Não, esse ano vai ser fitness, esse ano eu vou caminhar, vou para academia. Pois é. Quem marcou e não começou já está 16 dias atrasado. Porque o ano já começou. Já é 2022. E esse ano para trás nem para pegar impulso, é para ir para frente, amém? Amém ou não amém? Vamos lá então. Eu queria trazer uma palavra para vocês. Nós vamos ver alguns textos, na verdade vamos ler 6 textos, 3 de ponte e 3 de base. E quero trabalhar em cima de um fato histórico, alocado na história. E independente da chuva, nós vamos tentar ouvir essa palavra, e eu queria que você prestasse atenção, que o seu corpo, também a sua mente estivesse aqui, e que nós possamos receber de Deus essa palavra para as nossas vidas. Bom, era dia de sábado, 1º de novembro de 1755, era véspera de dia de finados. A cidade era a capital de Portugal, Lisboa. A cidade estava repleta de pessoas devido ao feriado dia de finados. E vale a pena dizer que Portugal é a nossa capital, a nossa sede, a nossa fundadora. Então o catolicismo que tem aqui foi de lá. Então o dia de finados também é comemorado dia de Todos os Santos. Para aquele povo era algo muito importante, para aquela nação, para aquela cidade. Então as ruas estavam repletas de pessoas. A família real e toda a corte haviam participado de uma cerimônia religiosa bem ao alvorecer, e logo depois, ali para umas 7, 8 horas, eles já foram para outro lugar, tinha outros compromissos religiosos. Quando foi por volta de 9 a 10 horas da manhã, um tsunami atingiu Lisboa. As ondas subiram na altura de 9 a 10 metros de altura e varreram toda a costa, toda a parte baixa de Lisboa. 85% das construções foram destruídas, entre palácios, bibliotecas, conventos, igrejas, hospitais, casas, comércios, tudo que estava à beira-mar foi destruído. 85% da cidade veio a pique, caiu, acabou. A morte beirou 1/3 da população. A população era de 300 mil pessoas. Estima-se que 90 mil pessoas morreram naquele incidente.
em 1755. O rei daquele período era o rei Dom José I. As comunicações não eram como é hoje, como aconteceu aqui em Furnas, e daqui a pouco todo mundo estava sabendo, e daqui a pouco as lanchas, o bombeiro, a defesa civil, as pessoas bem intencionadas, no instantinho acharam todos os corpos, já tinha gente dando comida, já tinha gente, não era desse jeito. Você precisa pensar que nós estamos no ano de 1755, o Brasil tinha 200 e poucos anos que havia sido descoberto. Vamos dizer assim, o atraso nas informações era terrível. Então o caos se estabeleceu naquela manhã de 1º de novembro de 1755, entre 9 e 10 horas da manhã, a morte visitou Lisboa. As pessoas estavam sem saber o que aconteceu. Como é que sabe agora onde está o rei? Onde estão os líderes? E como é que faz para tomar decisões? E uma coisa interessante, não existe nada que se faça sem uma liderança, sim ou não? Você pode não gostar, você pode rebelar, você pode achar ruim, você pode achar que não são dignos, são indignos, isso aí é um problema particular de qualquer pessoa. Mas fato é, sem liderança não se faz nada, nada se faz sem liderança. Então a primeira coisa a se fazer nesse caos pré-estabelecido é saber quem dos líderes está vivo. Não sabia se o rei tinha morrido, não sabiam se os generais haviam morrido, não sabiam se os líderes haviam morrido, não sabiam se os marqueses, se os capitães, se os líderes do exército, se as pessoas, quem ficou vivo. Então você percebe que não é uma coisa que aconteceu 1º de novembro e dia 2 de novembro já tinha uma solução. Não é uma coisa que aconteceu 1º de novembro e 2 de novembro já tinha uma máquina reta-escavadeira tirando escombros, era tudo no braço. A coisa mais forte que eles usavam era um cavalo, eram moares, um burro, um jumento, para poder carregar alguma pedra, alguma coisa. Então o caos se estabeleceu por alguns dias, até que vai por aqui, vai dali, o rei está vivo, a família real está viva, fulano está vivo, Beltrano morreu, Ciclano, e foram reunindo. Então conseguiram reunir aquela liderança de Portugal. A liderança, parte da corte foi reunida, e numa reunião com os que sobraram, em meio aos escombros, porque até um dos palácios havia sido destruído. Isso é fato real, tá? Isso é fato verídico. Um dos palácios havia sido destruído, muitas das lideranças haviam sido destruídas. As pessoas que estavam vivas estavam em luto, porque com certeza todo mundo perdeu alguém. Você tem 300 mil, 90 mil morre, todo mundo perdeu alguém. Todo mundo está em luto, todo mundo está em choque. O cheiro ruim, depois do 2º, 3º dia, já começa, porque um corpo em putrefação, a partir das 24 horas, ele entra em processo de putrefação, estando bem, faço ideia, estando arrebentado por pedras, por onda, por lama, por pedaço de ferro, de pedra, de construção. Então fizeram a reunião, e o rei Dom José I, sem saber o que fazer, perguntou ao general Pedro de Almeida Marques, o marquês de Alorna, e ele fez a seguinte pergunta que entrou para a história: e agora? O que a gente faz? O que nós vamos fazer agora? E esse é o tema da reflexão para hoje. O rei Dom José I pergunta para o marquês, para o seu general, o marquês de Alorna: e agora? O que a gente faz? O que a gente faz agora? E a resposta do marquês de Alorna foi: sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. O que nós precisamos fazer, rei, é sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. Você pode repetir isso comigo? Sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. Em meio a tanta coisa para fazer e sem saber o que fazer, o rei, que é o governo, que é a coroa, que é a liderança maior, sem ter direção, sem ter rumo, e às vezes alguns tsunamis, talvez em proporções menores, porque esse tsunami, de acordo com os estudos, ele atingiu entre 8,7 e 9 na escala Richter. Foi um big de um tsunami, foi uma coisa que destruiu quase que uma cidade, uma capital inteira.
quase que levou o Império Português à ruína, porque se mata a coroa, acabou. Se destrói a coroa, os países vizinhos chegam e tomam tudo. Então, diante daquilo, o monarca que está desconsolado, que perdeu parentes, que perdeu familiares também, não perdeu a corte, não perdeu a coroa, mas alguém da casa dele morreu. O que nós fazemos agora? O que eu vou fazer agora? Então o general Marquês de Alorna, ele diz: olha, nós temos que fazer 3 coisas: sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. E é exatamente sobre isso que eu queria falar um pouquinho hoje. Pegar essa resposta do Marquês, que está naturalmente dividida em 3 partes, e tentar aplicar alguma dessas coisas, alguns versículos e princípios bíblicos em cada uma das 3 partes dessa única resposta do Marquês ao rei Dom José I, ao rei da coroa portuguesa. O que a gente deve fazer? Disse o rei. E talvez essa é a pergunta que você vai fazer, ou fez, ou irá fazer esse ano, ou está se fazendo em alguma situação. A resposta do Marquês em 1755 serve para nós hoje em 2022, serve para alguma coisa hoje. Se não está acontecendo nada, pelo menos isso serve como um divisor diante dos seus olhos, para que quando acontecer você saiba o que fazer. Você lembra e fala: não, já sei o que eu tenho que fazer. Porque em algum momento, algum tipo de situação vai bater a nossa porta, e a gente precisa saber o que a gente faz para poder resolver toda essa destruição que está diante dos nossos olhos. Então vamos pegar a primeira parte da resposta do Marquês de Alorna para o rei Dom João I. Então o que nós devemos fazer? Primeira coisa que ele disse foi: nós precisamos sepultar os mortos. Não importa o que esteja diante dos seus olhos, o Marquês então, parafraseando o Marquês ao rei, não importa quão terrível, não importa quão doloroso, não importa quão machucado, quão ferido, quão empobrecido, quão endividado, não importa quão humilhado o senhor e a coroa esteja, precisamos sepultar os mortos. Então não adianta ficar chorando, não adianta reclamar, não adianta supor, não adianta culpar, não adianta deprimir, não adianta oprimir, não adianta ficar chorando, não adianta desistir, não adianta baixar, não adianta jogar a coroa fora, não adianta fazer nenhuma dessas coisas. Nós precisamos seguir em frente. Nós não temos outra alternativa a fazer, rei, que não seja sepultar os mortos. Agora, diante de nossas situações da vida, a resposta do Marquês continua valendo. Tá, eu perdi o emprego, e aí o que eu vou fazer? Chorar, botar a culpa no governo, virar socialista, botar a culpa no prefeito, botar a culpa no desemprego, botar a culpa na mulher, botar a culpa no patrão, botar a culpa em si mesmo. Não adianta fazer isso. Isso não vai resolver? Isso não vai resolver nada. Agora nós precisamos sepultar os mortos. Agora nós precisamos resolver o problema que está diante dos nossos olhos. Não adianta agora ficar procurando culpados. Quem sabe você está em 2022, no seu 16º dia, arrumando justificativa, culpando alguém de algum infortúnio, de alguma situação ruim, de alguma tragédia, de alguma dívida, de alguma injustiça que aconteceu em 2021, mas você ainda continua com os mortos sobre a terra. Mas você continua, sabe, com os mortos apodrecendo sobre o solo. E a resposta do Marquês ao rei é: não vai adiantar fazer nada. A primeira ação que nós precisamos fazer antes que a notícia corra, porque naquela época não tinha foto, não tinha internet, não tinha Instagram, então tinha que alguém de Lisboa montar num cavalo e sair e ir na próxima cidade contar, ou alguém que estava em Lisboa que saiu, ou alguma embarcação que passasse e ver essa destruição, porque não tinha outro meio de comunicação, tinha que ser boca a boca. Então, antes que as informações elas circulem, Dom João I, a gente precisa sepultar os mortos. E é isso que você precisa fazer na sua vida hoje. Você precisa sepultar os mortos de 2021.
Você precisa sepultar o que aconteceu e enterrar e jogar cal e colocar terra por cima. Depois de sepultados os mortos, levantemos um monumento para eles, estiamos uma bandeira para eles, façamos um poema, façamos uma canção, criemos uma cerimônia. Mas enquanto os mortos estiverem sobre a terra, nada pode ser feito a não ser sepultar os mortos. Ah, o marido largou, fui injustiçado, fulano me traiu, me deu uma pernada. Você vai ficar chorando isso até que dia? Porque se você está esperando compaixão, misericórdia e dó da parte de alguém, as pessoas não terão de você. E não porque são más, é porque não tem tempo. Porque ninguém está tendo tempo de ter dó de ninguém. Sua casa tem goteira? A minha também. Mais casa de quem tem goteira? Cara, todo mundo está tendo goteira. Então não dá para ficar socorrendo a sua goteira, porque eu tenho que socorrer a minha goteira também. E quem não tem goteira, estragou uma eletricidade, né, Magda? Quem não tem goteira, estourou uma pia. Fato é que ninguém está tendo tempo de ficar cuidando, sabe, das fragilidades das pessoas. O grande problema é que nós estamos criando uma geração frágil em meio a uma geração sem tempo. Não tem tempo para cuidar dos frágeis que estão sendo criados. Ninguém tem tempo para paparicar o frágil. Então o frágil vai continuar frágil se não decidir parar de ser frágil. Eu preciso sepultar os mortos. Dom José I, temos que sepultar os mortos. Não tem nada para fazer. A primeira coisa para começar é: cada vivo acha um morto, cava um buraco e enterra. E vai escrevendo lá: fulano, cabelo grisalho, 1,80 m, cicatriz na mão direita. Vai fazendo ali um catálogo, vai enterrando. Porque não é também uma estrutura de reta escavadeira, trator. É onde que cavaca? Como é que cavaca para enterrar o morto? Na mão. Porque o que eles têm no máximo é picareta. É 1755. Não sei nem se tinha energia elétrica, não tinha não. Máximo é picareta, o máximo é uma pá, uma enxada, um pedaço de pau. Então Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14 diz: irmãos, quanto a mim, Paulo dizendo, não julgo havê-lo alcançado, eu ainda não alcancei o que eu estou buscando, mas uma coisa eu faço, 2 pontos: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo falou: uma coisa eu faço, e é que, deixando os mortos para trás, mas é muito insensível, mas você não tem coração. Mas eu preciso prosseguir deixando para trás, porque eu nunca consigo prosseguir segurando aqui. Alguém consegue prosseguir agarrado aqui? Não consegue, você vai até o tamanho do seu braço. Então eu preciso deixar as coisas que ficam para trás e prosseguir para as que estão diante de mim. É isso que Paulo diz: eu não alcancei ainda, mas uma coisa eu sei que faço, e é que deixando as coisas que ficam para trás, eu prossigo para as que estão diante de mim. Eu tento alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus para a minha vida. Aconteceu uma tragédia, tá todo mundo, beleza, mas agora a gente precisa enterrar os mortos. Vem comigo em Gênesis capítulo 23. Gênesis 23. O texto diz assim: casamentão aqui, casamento de uns, nenhum casamento eu acho que cansou esse tanto de tempo, que acho que só o de Matusalém. Tendo Sara vivido 127 anos, a mulher viveu 127 anos, deve ter casado com uns 13, que geralmente casava era com 13, 14. Então ela viveu 100 e tantos anos casado com Abraão. É uma convivência terrível de grande, é longa essa, cara, é 1 século e tanto de convivência. Doeu quando essa mulher morreu? Doeu 100 e tantos anos, doeu quando essa mulher morreu? É lógico que doeu. Eu estou com a mulher 100 e tantos anos, é muito tempo. Aí a mulher morre, cara, porque todo mundo morre. O amigo de Deus morreu, Abraão, todo mundo morre.
Então nos 127 anos, morreu na cidade de Criate Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela, e Abraão abriu a boca e chorou: Sara, meu Deus do céu, Sara, Sara, como é que não fala? E abriu a boca a chorar, e chorou, porque Sara morreu, e ele abriu a boca a chorar, e chorou 1 hora, chorou 2, 3, 4, chorou 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mas chega um momento que o versículo 2 aparece, e o versículo 2 diz que no versículo 3 diz que levantou-se depois Abraão da presença da sua morta e falou aos filhos de Et: sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse da sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Respondeu os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta, nenhum de nós te venderá a sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me, intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Abre essas portas laterais, que o tempo já acabou, o vento entrar. Abre as portas laterais para mim, está muito calor. Então o que acontece? Me vende uma sepultura para que eu sepulte Sara. Aí o pessoal: não vamos vender não, porque você é bacana. Não, eu quero comprar. Não, nós vamos te dar. Não, eu quero pagar. Mas o que eu quero mostrar aqui? Sara morreu, 100 e tantos anos de casado, uma dor no coração, está lá a mulher lá, não tinha serviço fúnebre não tinha funerária XY não, é ele que tinha que fazer, é os criados que tem que arrumar. Colocou lá em cima de uma cama lá enrolada, lá num toco lá, a mulher está lá morta, enrolada. Ele chorou, mas chega um momento que ele se levanta. No versículo 3 diz assim: levantou-se depois Abraão da presença de sua morte e falou aos filhos de Et. Abraão não ficou a vida toda chorando, porque existe um momento de você sepultar os mortos. Então quando o rei Dom José I pergunta para o general de Alona: o que eu faço? Ó rei, sepultar os mortos, não tem outra coisa não. Se nós ficarmos aqui chorando esse povo que morreu a vida toda, vai acontecer tragédia maior. Sabe, irmãos, o que a gente precisa fazer? Sepultar os mortos. Pergunta para esse irmão que está do seu lado: tem algum morto que você precisa sepultar? Será que você não está com um morto em cima da terra esperando que ele volte? Ele não vai voltar. Precisamos sepultar os mortos. Precisamos dar continuidade ao processo natural da vida. Precisamos dar rompimento e direção às coisas. Não podemos ficar lamentando pelos mortos, porque os mortos não voltarão. Cremos na ressurreição, cremos no Espírito, mas sabemos que morto morre, acabou. Senão você vai ficar 2022 lamentando os mortos de 2023. Senão você vai ficar lambendo uma ferida como um cachorro sarnento a vida toda, fazendo projetos: não, 2024 vai ser melhor, não, 2025 vai ser melhor. E sabe quando que o outro ano vai ser melhor? Quando você começar a fazer esse ano ficar melhor. Agora, o tempo é hoje, é agora. Vamos sepultar os mortos. Abraão levanta-se, vai lá, começa a conversar, negocia, arranca uma sacola de prata, põe em cima da mesa, conta, paga, pega a escritura da caverna de Macpela e faz da caverna sua caverna mortuária. Toda a família de Abraão é sepultada naquela terra, porque é terra de Abraão no meio dos filhos de Et. Você vai ficar chorando até quando? Vai ficar esperando quem ter dó de você? Sua mãe? Seu pai? Assistente social? Governo? Um vereador? Quem? A ex-mulher, o ex-marido? O irmão da igreja? Quem vai ter dó de você? Vai ficar esperando quem ter dó de você? Vai ficar lambendo essa pereba até que dia? Quando o rei se deparou com aquela destruição de Lisboa, ele falou: e agora? O que eu faço, general? Sepultar os mortos. Tem outra coisa para fazer? Não.
O tsunami veio, comeu tudo, matou tudo. Então agora quem sobrou, sepulta quem morreu. A primeira coisa é essa. Ah, mas é muito racional. Ah, mas eu preciso. Eu estou precisando ser racional agora. Agora é hora de ser racional. Agora não é hora de eu ficar prejudicando o vivo por causa do morto, não. Agora pelo prejuízo eu perco o resto que sobrou? Não, eu tenho que sepultar os mortos. Meus irmãos, não é The Walking Dead, não. Larga o morto quieto, larga o derrotado para lá, larga a derrota para lá, ué. Vai ficar parecendo aqueles caras de time de futebol que fica zoando do outro uma derrota que teve em 70 anos atrás. Ah, mas teve um 9-2, ah, mas teve um 3-3, teve um... Mas quando que foi isso? Quando que foi isso? Abraham Lincoln também perdeu um tanto de eleição. Acho que não ganhou nem para presidente de bairro. 16 eleições, cara. Mas quando ganhou também fez um trabalho maravilhoso. É impossível falar dos Estados Unidos sem citar Abraham Lincoln. Sepultar os mortos é a primeira coisa. Não é ficar adiantando nada. Eu conversei com uma pessoa esses dias no aconselhamento, e ela estava com uma mágoa no coração e chorando. A gente conversou, e eu perguntei: mas e aí, minha irmã? Como é que foi isso? Quanto tempo tem? 40 anos. 40 anos. Falei: minha filha, você tem um... Não, minha filha, sepulta esse trem. Fazer igual o caiu lá, ó. Sepulta, enterra. Eu tenho 44, quando eu tinha 4 anos isso aí aconteceu. Eu já estou quase sendo sepultado, você ainda está com um trem que já... Meu Deus, como é que você guarda 40 anos, gente? Olha o tanto que você não viveu. Olha o tanto que você sofreu à toa, inutilmente. Então eu preciso sepultar os mortos. Você pode dizer amém? Primeira coisa é o que mesmo? Sepultar os mortos. Sepulta os mortos. Para de ficar com esse defunto aí na mão. Para de ficar querendo, aconteceu aqui uma tragédia, aí caiu a rocha e matou pessoas, a embarcação chamava Jesus, quem é o culpado? E os corpos boiando, quem é o culpado? Vamos caçar o culpado. Não tem que caçar culpado agora, tem que achar os mortos. Foi ou não foi? Parece que em 2, 3 dias já veio defesa civil, veio bombeiro, mergulhador, já achou tudo que tinha que achar, já sepultou, já fizeram uma cerimônia, acabou, agora entrega o Ministério Público, ele se vira para agora caçar o responsável. Mas a primeira coisa para fazer é o quê? Sepultar os mortos. Não adianta ficar aqui, agora, e aí? Nossa, como é que pode? Ou injustiça? Não, agora não é hora disso. Agora é hora de sepultar os mortos. Segunda parte do conselho do Marquês de Alorna ao rei Dom José I: cuidar dos vivos. Qual é a segunda parte? Ó rei Dom José I, sepulta os mortos, cuida dos vivos. Então a segunda coisa que eu preciso fazer, irmãos, é cuidar dos vivos. Cuidar dos vivos significa cuidar do que sobrou, olhar para o que eu tenho, ir para a luta, salvar o que restou, fazer o que tiver de ser feito, reunir as forças, reunir os vivos, redirecioná-los novamente, dar um sentido, dar uma visão, plantar esperança de novo. Agora é cuidar do que sobrou. Agora é cuidar daqueles que estão aqui ainda, porque ainda sobraram alguns. Pelo menos 310 mil sobrou. 210 mil, era 300 mil, morreu 90 mil, sobrou 210 mil. Enlutados, entristecidos, feridos, envergonhados, machucados. 85% de toda a estrutura arquitetônica foi destruída, sobrou 15%. Tem gente morando no templo. Então eu tenho que arrumar, a gente tem que cuidar desses vivos, tem que redirecionar, tem que dividir esse povo, tem que organizar, procurar as famílias, reunir os grupos de famílias, porque em grupos de famílias trabalham melhor. A gente precisa realocar essas pessoas, rei. Não adianta agora ficar chorando. Agora a gente tem que cuidar dos que sobrou. Morreu fulano de tal, que falta vai fazer, beleza, mas agora não é hora de chorar a falta dele, agora é hora de preocupar com quem ficou. Eu tenho que preocupar com quem ficou, porque os que foi não volta. Davi, naquele episódio da morte do filho, foi bem seco.
O menino morreu? Morreu. Levantou, tomou um banho, comeu. Ah, mas não entendemos você. Enquanto o menino estava vivo, você estava de jejum e chorando. O menino morreu, você levanta, toma banho e come. Falei, enquanto ele estava vivo, eu orei a Deus. Vai que Deus revertia a morte dele. Mas depois de morto, o menino não tem o que fazer. Eu vou para ele. Ele não vem para mim mais. Morreu. Tem que cuidar dos vivos. Agora eu tenho que cuidar dos vivos. Eu tenho que cuidar do que sobrou. O Marquês, então, o general, o Marquês falou, rei, agora reúne que tem vivo. Procura quem é Oliveira, manda ficar tudo para ali. Os Oliveira, os Mendes para ali, os Silva para ali, os Santos para ali, os Melo para lá, os Rodrigues para ali, os Zé para ali. Vai reunindo as famílias para a gente saber quem sobrou. Vamos cuidar dos vivos. Quantos homens, quantas mulheres, quem ficou viúva, quem ficou viúvo. E vamos tomar cuidado, porque daqui a pouco quem precisava matar alguém achou a oportunidade boa de matar alguém e passar desapercebido. Porque houve um caos. Eu estou doido para matar uma pessoa, né? Ela não morreu, houve um caos, eu vou aproveitar e matar ela. Morreu no tsunami. A gente precisa catalogar tudo. Ver os presídios, quem saiu, quem está livre. A gente precisa catalogar tudo, rei. A gente precisa agora colocar ordem nos que estão vivos. Tem que plantar, rei. O supermercado afundou tudo. Não tem caminhão para trazer comida. Não existe caminhão ainda. O que existe é frota. O máximo é uma carroça, um carro de boi. Então a gente precisa ver a comida, precisa regar, porque vai ter sacos de comida. Então a gente precisa regar a comida, precisa trazer quem é do exército que sobrou, precisa restabelecer a ordem do exército, porque não adianta ter exército e não ter liderança. Exército e liderança não dá nada. É igual o quê? Igual nada. É igual água nesse sentido assim, ó. A água nesse sentido não vale nada. Você comprar uma terra com pântano, não adianta, porque a água está desproporcional. Terra boa é quando a água está uniforme, que ela está indo ali num leito, aí vale a pena, tem um rio, tem um córrego. Comprar pântano não serve para nada, a não ser criar piton, da Birmânia. Não serve para nada, não serve para plantar, não serve para criar gado, não gado atola. Então um exército sem líder não adianta. Então vamos cuidar dos vivos, reis. Quantos homens sobraram? Quantos estão viúvos? Quantos eram solteiros? Quantas mulheres sobraram? Quantos são de maior? Quantas são viúvas? Quantas não tinham marido? Para a gente saber. Quantos são do exército? Quem do exército sobrou? Vamos colocar a ordem nos vivos. Vamos cuidar dos vivos. Sabe o que você tem que fazer esse ano? Cuidar do que você tem. Ah, você perdeu o emprego, mas tem uma casa. Ah, perdeu o marido, mas sobrou os filhos. Sobrou alguém, você tem que cuidar de alguém. Não adianta ficar preocupado só com o que morreu e esquecer do que está vivo. Ah, vamos chorar. O Fanta perdeu o pai agora, mas tem outras coisas para você fazer. Agora não pode lamentar o pai a vida toda, parar de trabalhar. Não, segunda-feira tem que seguir o caminho. Ah, mas é muito duro. Tá, mas esse é o mundo dos adultos, é o mundo cor de cinza que a gente vive. E eu não vou ficar fantasiando para você aqui um conto de carochinha. Que as pessoas vão fazer procissão na sua casa, ficar te abraçando, te beijando, fazendo carinho em você, porque ninguém tem tempo de fazer isso. Quem está entendendo, irmãos? Eu preciso sepultar os mortos, eu preciso cuidar dos vivos. Os vivos estão aí, eu tenho que cuidar deles, tem que fazer a coisa funcionar. Tem que abrir lá o negócio, tem que pegar o carro, tem que ir, tem que levar, tem que voltar, tem que fazer. Opa, começou amanhã é dia de cuidar dos vivos. Pode chover, o tempestade que vier, amanhã você tem que sair de sua casa e caçar seu serviço. Amanhã tem que abrir lá seu comércio, receber, pagar o frango, pagar o pacote de arroz que chegou. Não tem conversa, irmãos. Amanhã quem viaja, meu filho, bota seu carrinho na estrada, vai fazendo curva, cortando os pontos que dá para passar. Se vira, porque amanhã começa. Amanhã é dia de cuidar dos vivos. Sabe qual é o grande problema dessa geração? É uma geração que quer ficar chorando o tempo todo e tendo alguém para cuidar dela. Mas não está tendo tempo ninguém para cuidar do outro. Agora é hora da gente, correr atrás do prejuízo. O que eu faço? Sepulta os mortos e cure dos vivos. Vamos cuidar dos vivos. Vamos ver aqui alguns textos. Mateus capítulo 8, versículo 19, 22. Mateus 8, 19, 22. Diz assim: então, aproximando-se dele, um escriba diz: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. 19, 20, né? Mas Jesus lhe respondeu. Não, acho que você pulou aí. Como é que era? 19, 20, isso. Aproximando-se deles um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. 20.
Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. 21. E outro disse-lhe: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. 22. Replicou-lhe Jesus: segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Sabe o que eles estão dizendo ali? Eles estão arrumando desculpa. Senhor, eu vou com o Senhor, mas sepultar o pai não quer dizer que o pai morreu. Quer dizer que o pai está velho e vai morrer em algum momento. Quando ele diz, primeiro permita-me sepultar meu pai, ele está dizendo, eu não vou agora. Eu vou, mas espera meu pai morrer primeiro, para quando ele morrer, eu não sei quando que ele vai morrer, aí eu vou com você. Jesus, não é assim. Você não adianta ficar cuidando de projeto falido, passado. Você tem que preocupar agora. Olha o que diz lá em Esdras capítulo 10. Esse eu quero ler para vocês. Esdras 10. Esdras foi enviado para cuidar da parte religiosa de Jerusalém, que havia sido destruída por Nabucodonosor, rei caldeu, babilônico. E quando Esdras chega para reconstruir ali o templo, reconstruir a liturgia, o povo tinha feito desviou todo mundo, fez uma bagunça, estava todo bagunçado. Aí o que acontece? Capítulo 10 diz que Esdras, ao se deparar com toda aquela desordem e bagunça, no versículo 1 diz assim: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação, presta atenção, de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Bom, Esdras é o líder. Esdras se depara com aquela desordem, com o desmando que estava acontecendo em Israel. Eles haviam prostituído o templo, levado idolatria para dentro do templo, pintado as paredes com símbolos de deuses pagãos. Eles casaram com as mulheres asdoditas, asdonitas, e cultuavam os deuses dessas mulheres. Esdras se depara com tudo aquilo e vê quanta infidelidade estava no coração daquele povo. A ação de Esdras foi ir para a porta do templo, dobrar o joelho e chorar. Então passou um homem, viu Esdras chorando e começou a chorar. Então passaram 50 homens e começaram a chorar. Esses homens então, suas mulheres vieram e começaram a chorar. Então os filhos desses casais vieram e começaram a chorar. E o texto diz que estava agora muito grande congregação chorando. Até que aparece um cara do nome feio, mas da atitude bonita. No versículo 2 diz assim: então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandato do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois, esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. E no versículo 5 diz: então Esdras se levantou, ajuramentou e se entrou na câmara, e eu sei que ele levantou e pegou os príncipes, bom, e foi botando o trem para acontecer. Mas presta atenção, Esdras se depara com aquela situação e começa a chorar. E vai chorar, e vai chorar. Imagina o rei Dom João e todos os restantes da corte que ficaram diante daquela situação terrível que aconteceu em Lisboa. Se eles começassem a chorar e entrassem meses chorando, e os corpos apodrecendo sobre a terra e eles chorando, os inimigos de outras nações seriam atraídos como urubu na carniça. Não adianta você ficar chorando, Esdras. Secanias chega e fala: não, para de chorar. Olha o tanto de gente que está chorando atrás de você. Está na hora, Esdras, de você levantar. Grita aí, Esdras, bate no peito, chama os homens, fala com eles. Vocês estão tudo errado.
Vocês estão adorando outros deuses. É para mandar essas mulheres embora, é para derrubar esses altares. Faz, Esdras, põe lá no 4 para mim. Faz, Esdras, porque isso é de tua incumbência. Versículo 4. É de tua incumbência. Levanta-te, pois, esta coisa de tua incumbência, e nós seremos contigo. Ser forte e age. Irmãos, homem é homem, irmãos. Homem é homem. Ô geração de homem que não está sendo homem, gente. Gente, homem é homem, gente. Homem tem que agir, gente. Ah, não gosta de mim porque eu sou grosseiro, não gosta de mim porque eu sou insensível, não gosta de mim porque eu não fico pregando na sua casa, não gosta de mim porque eu sou meio frio, beleza, mas eu sou homem. Uma coisa você não pode falar, não gosta de mim porque eu sou moleque, você não pode falar isso não, porque você sabe que eu sou homem. Seja homem, sou. Não, a gente tem que ser homem. Não adianta ficar esperando misericórdia e compaixão desse mundo. Esse mundo não tem misericórdia nem compaixão. Esse mundo não vai te dar nada de mão beijada. Está na hora de você ser homem. Se diz um filho de um irmão da igreja nossa, cabelinho laranjinha, esses cabelinhos, agora aprenderam a fazer os cabelinhos ficar, sabe, uns cabelinhos parecendo uns palitinhos de fósforo, você não é uma garrafinha de Todd. E eu vi o irmão, eu não vi o irmão, fiquei sabendo que ele estava, mas esse dia eu encontrei com ele, estava com cabelo normal, aí veio me cumprimentar, eu fiquei sabendo que estava com o cabelinho todo descoloridinho. Foi ideia de ser fresco, rapaz. Isso é coisa de homem não, moço. Fica ativo, bicho. Você é homem, poxa. Pena que eu não posso falar aqui o que eu falei com ele por causa da televisão, por causa do altar, por causa da gravação. Vira homem. Deixa de ser idiota. Deixa de ser bobo. Seu pai não falou nada com você não? Ah, meu pai, não, seu pai também está precisando virar homem. Vira homem. Para com esse negócio. Irmãos, presta atenção. Irmãos, se Esdras continuasse chorando, o problema continuaria. Eu estou com dó, sabe de quem? Das mulheres. Porque as mulheres de geração estão lascadas com os homens que tem. E as mais novas que vai crescer agora é que está perdido mesmo, minha filha. Você tem que orar muito a Deus. Porque você vai brigar com seu marido por causa de creme Mary Kay, por causa de esponjinha de passar pompom na cara, porque é isso que os homens estão querendo agora. Pelo amor de Deus, gente. Uns hominhos chorão, uns hominhos que não resolve nada, sabe, leva a mulher num restaurante, num cachorro quente, e divide o cachorro quente. Não, você tem que pagar isso, eu pago o meu. Acho que foi você que estava me contando, foi você que estava me contando, né? Que o cara foi comer com a esposa num lugar e a esposa não tinha o dinheiro, aí só ele comeu, ela ficou sem comer. Irmãos, por Deus que está no céu, eu estou na igreja, eu nunca quero ser uma mulher, mas eu sairia desse lugar e pediria a carniça do divórcio. Vá para os infernos que te carrega. Você me levar para um lugar para comer um hambúrguer e eu não ter dinheiro, e você comer na minha frente e me largar sem comer porque eu não tenho dinheiro para pagar o meu. Ô Rick, é homem, Rick, não pode ser qualquer outra. Você pode ter um órgão genital masculino entre as pernas, mas a atitude de homem você não tem não. Está ficando louco? Vai assistir os Vikings, pelo amor de Deus. Vai assistir os Pink Blinder, pelo amor de Deus. Vai assistir uma série de homem, pelo amor de Deus. Vai assistir Dexter para você ficar louco, mas vai fazer alguma coisa de homem, pelo amor de Deus. Ah, e vai ficar chorando, Esdras, até quando? Terceira parte do conselho do Marquês de Alona para o rei Dom José I: feche os portos. Diga comigo: fechar os portos. Fechar os portos, portuário, é a mesma coisa de fechar o trevo, se fosse de terra. Fechar os portos é fechar a entrada.
Porque é uma cidade portuária. Não sei se você sabe, as maiores e mais bem as maiores cidades são portuárias, as melhores. Você tem o Porto de Santos. Por onde entra tudo no Brasil? Porto de Santos e outros portos. Não vai entrar por tem que entrar pelos portos. Os navios, os containers, aqueles trem enorme, com trem da China, com trem não sei, entra por ali. Porque enquanto um caminhão carrega um navio carrega não sei quantos, um cargueiro. Agora, presta atenção. Quem lembra onde era a capital do Brasil? Rio de Janeiro continua lindo. A capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Era ali o palácio, tanto que tem o palácio, tem tudo lá. A capital era lá. Lá era a coroa, lá era Guanabara, era a capital. Aí um presidente entendeu que o Brasil é uma terra que vai ser em algum momento alvo de ataque. Sim ou não? Sim, porque nós temos tudo. Nós detemos uma grande porcentagem, não vou precisar aqui, de água potável do mundo. Os maiores rios do mundo estão aqui. Nós temos terra boa, tem tudo aqui. Então qualquer hora vai atracar um naviozinho aqui para tomar a terra. E quando eu falei sobre liderança, até a geografia é liderada por uma geografia líder. Eu não consigo governar o Brasil, eu não consigo governar Minas Gerais de Japaraíba. Tem como governar de Japaraíba? Tem como governar de Lagoa? Vamos governar Minas de Lagoa. Tem como? Não, tem que ter Belo Horizonte. É a sede do governo, é a capital, é um lugar projetado para isso, é um lugar enorme. Não é assim? Então por que eles pegam Brasília do Rio de Janeiro? Pegam Brasília não, né? Pegam a capital do Rio de Janeiro e levam para o Goiás. Quem lembra? Quem sabe por quê? Vamos ver. Vamos lá. Por quê? Não acessa fácil. Ele quer proteger a capital. Então pega a capital da beira da água, porque na beira da água você tem terra, céu e mar, tudo muito perto. Está tudo muito perto. Agora pega a capital da beira do mar, entra para o Goiás afora, aí vai lá, desapropria um território do Goiás e faz território federal e planta ali uma capital. Pega Anápolis, que está perto, planta a maior base aérea, puf, ali em Anápolis. Bom, então navio ninguém chega na capital, correto? Um problema a menos. Por terra, como é que eu vou chegar? Até eu chegar no miolo desse trem, já me mataram no meio, o inimigo já foi morto. Por avião, não tem como, porque quando o avião entrar no território brasileiro, nos ares do Brasil, de Anápolis já sai os caças e derruba no ar, protegeu a capital. Porque numa guerra, a primeira coisa que o inimigo quer dominar é o quê? A capital. Ninguém vai entrar num território governando Lagoa da Prata. Vou tomar o Brasil, começando por onde? Lagoa, não dá, tem que tomar a capital. Tem que tomar o palácio, tem que destituir o poder, porque o poder, a liderança, bota isso na sua cabeça. Não funciona nada sem líder. Nada sem líder funciona. Prende o líder, destrói o líder e o corpo todo entra em eclipse, entra em colapso. Por que o general mandou fechar o porto? Ora, porque fechar o porto significa não deixar as portas abertas para novos problemas. Nós temos problema demais. Nós estamos com 90 mil mortos. Se cada um morreu e deixou um viúvo, tem 90 mil viúvos. Se cada um morreu e deixou um filho, tem 90 mil órfãos. Nós temos problema demais. Só que presta atenção, olha para mim. Isso não é em 1755, não, isso é até agora, isso é até hoje. Hiena, abutre, vampiro é atraído por sua fraqueza. Todo predador é atraído pela fraqueza. Todo predador é atraído. Fica postando na sua internet aí a sua fragilidade emocional. Me sentindo sozinho, abandonada pelo marido. Vai lá, idiota.
que vai aparecer um psicopata para tomar tudo que você tem. Vai começar com aquela conversinha mole. Tudo começa com 2 letras. Oi. É aí que começa. Aquele livro que eu pedi para vocês lerem da Ana Beatriz, Mentes Perigosas. Lê, que você vai ver como é que o psicopata, não o psicopata americano, norte, é o psicopata brasileiro, psicopata golpista, funciona. Fecha os portos. Fechar os portos mostra que os animais aproveitam suas fraquezas, os inimigos aproveitam suas fraquezas. Podem vir te destruir, vampiros, abutres, hienas, que podem achar fácil demais se os portos estiverem abertos. Eu lembro de uma entrevista que eu vi do Rickson Grace, da família Grace. 490 lutas, nunca perdeu nenhuma e todas por finalização. É um deus do jiu-jitsu, falando aqui numa linguagem bem boba. O cara tem 490 lutas, todas ele ganhou por finalização. É muito, gente, é um ranking que ninguém consegue alcançar mais. Não dá, é fora do comum. É claro que ele catalogou até a briga do futebol de salão, mas está catalogado. Finalizou todo mundo e não perdeu nenhuma delas. Mas ele disse que foi lutar uma vez, eu não sei qual japonês, se foi aquele Sakamoto lá, aquele mundo daquele homem. Disse que na hora que ele foi no cara, o cara deu um chute no Vale Tudo. E o chute pegou assim em cima do olho dele. Quando ele caiu no chute, descolou a retina. Ele caiu cego. Olha o que ele falou. E tem o vídeo mostrando. Quando ele cai cego, ele levanta cego. Só que ele finge que está enxergando. E ele fala: porque se ele descobrisse que eu estava cego, ele ia me arrebentar. Lembrei disso aqui agora. O que o inimigo, o adversário precisa entender? Descobriu o quê? Descobriu o quê? Descobriu o quê? Sua fraqueza. Eu não sei quais eram os inimigos vizinhos de Portugal. Eu sei que a Espanha era. Tanto que o mundo é dividido no Tratado de Tordesilhas em 2 partes, para que o Papa, favorecendo a coroa portuguesa e a coroa espanhola, de colonizar o novo mundo. Aí a Inglaterra invade os Estados Unidos, ali aquele território que hoje é Estados Unidos, e a Espanha invade esse pedaço do lado de lá do mundo, e Portugal invade esse pedaço de cá. Por isso nós somos o único país de fala portuguesa, e todos os outros países ali da América Central e do pedaço de lá do Brasil falam espanhol, por causa da coroa espanhola. Então digamos que a coroa espanhola tivesse as informações que Lisboa estava toda destruída, a coroa estava toda bagunçada, os portos estavam abertos. O que você acha que a Espanha ia fazer? O que você acha que a Espanha ia fazer? É lógico que vai invadir. É lógico que vai invadir, gente. É meu inimigo, está fraco, é a hora de acabar de matar. Mas o que o general fala para o rei Dom José I? Fecha os portos. Pega aí uma nau de uns 10 navios, bota canhão, bota bola de chumbo e distancia alguns quilômetros da praia e fica lá. E qualquer navio que vier, manda de cá, descer num barquinho, vir só o barquinho, porque se aproximar, sem conversa, atira para afundar. Porque se você não atirar, não fechar os portos, os barcos vão chegar e vão invadir a Lisboa. Tomou a capital, tomou tudo. Porque quem governa o centro, governou tudo. Na hora o rei mandou as naus trancar o porto. Ninguém entra e ninguém sai de Portugal, de Lisboa. Porque senão vai arrebentar. Você tem que fazer isso com sua vida. Começou aqui um namoro, uma briguinha de casal, uma besteirinha, que isso acontece em todo lugar. Se o seu casamento não está acontecendo, vigia, porque pode acontecer. Amarra, tá? Não, está solto. Está solto. A cada 5 anos a cabeça de um homem e de uma mulher muda. Cada 5 anos. Cabeça com 15 é uma, cabeça com 20 é outra, cabeça com 25 é outra, cabeça com 30 é outra, com 35 é outra. Chegou nos 40, diminui, não é nem 5, né? A cada 3 anos muda. Não adianta. Testosterona baixa, estrogênio sobe, vira uma bagunça, muda tudo. Não tem eu, não tem o bom, não, todo mundo. Muda tudo. Vai demonstrando fraqueza. Primeira coisa que eu falo: briguei. E não arruma ninguém agora.
Não publica, não fala que não fala, porque agora não é hora boa de você tomar decisão. Não vai ficar caminhando ao redor da praia sem aliança na mão, não, que vai dar problema. Você vai ter, por quê? As hienas virão, os tubarão branco virão, e você vê direitinho a katana do tubarão branco rodando. Você vê direitinho. Você vê direitinho a risadinha da hiena no escuro chegando. Quem já viu hiena? Não tem uma risadinha assim? Daqui a pouco o Conde Von Drácula chega, da Pensilvânia. Feche os portos, rei. Neemias capítulo 6. Neemias vai nos contar a história de fechar os portos aqui. Neemias 6. Se Esdras veio reconstruir o templo, mexer na estrutura religiosa, Neemias veio reconstruir os muros. E no capítulo 6, versículo 1, tendo ouvido Sambalate, Tobias, aí uma hiena, um gavião, um falcão, está tudo aqui, um vampiro, um sanguessuga, tudo aqui, para acabar com Neemias. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra. Estou fazendo o que, irmãos? Cuidar da sua família é o que, irmãos? Cuidar dos negócios que Deus te deu é o que, irmãos? Cuidar da sua saúde é o que, irmãos? Cuidar da sua saúde mental é o que, irmãos? Isso é grande obra. Eu estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Porque desceria? Porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta: não vou. Não posso, não vou, não posso, estou fazendo grande obra. Sabe o que Neemias fez? Fechou os portos. Neemias fechou a entrada dos inimigos. Sabe qual é o problema nosso? Os portos estão abertos o tempo todo. Você trabalha com um cara no serviço, aí você confunde colega de trabalho com amigo. Ou colega de trabalho não é amigo, amigo é amigo, colega de trabalho é colega de trabalho. E se você é um cara que tem muitos amigos, você é um bobo, porque ninguém tem muitos amigos. Amigo é um trem que você conquista com anos. Você conhece muita gente, você tem muito colega de trabalho. Empresta cheque para qualquer um, empresta carro para qualquer um, empresta dinheiro para qualquer um. Depois a culpa é da igreja. Depois a culpa é porque cara da igreja, o pastor, não, é porque você é bobão. É porque você larga os portos abertos. É porque você responde todo o oi que te manda. É porque qualquer solicitação de amizade você responde com um sim. E depois você quer ser vítima. Não, você não é vítima, você é presa. O tempo todo você está se comportando como presa. É porque você dá todos os contatos da sua empresa para qualquer um que te pedir. É porque todo mundo sabe da sua vida financeira. É porque um cara que te faz uma pergunta indiscreta não tem uma resposta grosseira como resposta. Porque pergunta indiscreta coice na cara. Sabe qual é uma das perguntas mais indiscretas que de vez em quando eu vejo as pessoas de Lagoa da Prata perguntar? Quanto que você ganha? Eu nunca vi isso no mundo adulto. Eu perguntar para uma pessoa quanto que ela ganha. Você é fiscal da Receita? Você é contador? Você vai declarar meu imposto de renda? O que você vai fazer? O que você quer saber quanto que eu ganho? Ah, mas eu sou membro da igreja. Vá às favas, moço. Vai às favas. Vá caçar um coquinho para vocês. Vá catar um embira. Vai lamber um chiclete velho. Ninguém pergunta para o outro quanto que o outro ganha. Não é a mesma coisa perguntar quantas vezes você está tendo relação na sua casa. Você é louco da sua cabeça? Não tem juízo não. Mas sabe o que as pessoas fazem? Quanto você ganha? Atualmente a empresa está faturando, eu peguei essa obra,
Eu duvido, vocês que são pedreiros, se você não pega uma casa para construir, se um bacá de um outro pedreiro não pergunta quanto você pegou. Pergunta ou não pergunta? E aí a maioria das vezes a gente fala, eu ganho tanto. Sabe quem tem mais maldade com isso? Mulher. Homem é bobo. Mulher que fala, cala a boca. Cala a boca. A pessoa está perguntando, para que esse cara quer saber isso? Deixa de ser idiota. Não empresta não. Aí a mulher pega fama de quê? De ruim. Mas não é não. É tão certa mesmo. É porque a gente é bobo. Não sou. Fecha os portos. Trava os portos. Tranca os portos. Não é hora de deixar navio atracar no meu porto agora não. Teve um tsunami. Rei, não podemos deixar. Porque lembra do cavalo de Troia? Qual é a máxima do cavalo de Troia? Vamos lá. Qual é a máxima? Um cavalo de madeira que foi dado pelos gregos aos espartanos. Qual foi a lógica? Eles acharam que era oferenda aos deuses. Não era não, era um presente grego. Era um cavalo de madeira repleto de soldados. E quando eles beberam e festejaram achando que os outros tinham abandonado a praia, eles bêbados, a comporta traseira do cavalo abriu, os soldados desceram e abriram o portão, os inimigos entraram e acabaram com tudo. Não, qualquer pessoa você já chega e leva para sua casa, põe no seu sofá, senta na sua cama, aí sabe de tudo da sua vida. Senta numa cadeira de um ônibus, num banco de um ônibus, moço, conta tudo, o povo conta tudo, o povo conta a vida toda, pelo amor de Deus. Você, daqui em Japaraíba, você contou tudo, o cara nem é psicólogo, o cara nem é psiquiatra, nem é psicanalista, o cara sabe da sua vida toda. Gente, eu lembro do pastor Geraldo, um amigo que eu tenho. Eu nunca vi um homem dar habilidade para puxar a língua dos outros, igual o pastor Geraldo, não. A gente ia de Manga, de Montalvânia para Montes Claros, passava ali na balsa de Manga no Rio São Francisco. Moço, ele senta, aí não pode passar dentro do carro, tem que descer do carro na balsa. Você sabe onde é lá, não é? Daquela balsa ali, Maico, daquela balsa, de Manga até Matias Cardoso, ele sabia da vida da pessoa que sentou do lado, tudo. Aquela velhinha lá, o filho dela foi preso, ele meteu uma ficha no banco, aí pegaram, mataram o amigo dele, está preso, está caçando advogado. Aí orava pela velha, ainda bem que ele era crente, orava pela velha, a velha chorava, pegava contato da velha, já sabia que a velha tinha trancado a aposentadoria, já procurava advogado. Mas você ficou sabendo disso de lá, só enquanto atravessou o São Francisco? Foi. O que você perguntou? Eu só perguntei como é que ela está. Me acompanha aí, Tiago. Vem cá, Magela. É mais ou menos assim. O cara está aqui sentado. Vamos, pega duas cadeiras, vamos sentar aqui na frente que facilita o serviço do Tiago. O cara está aqui sentado no ônibus, duas. Aí eu sento, o Magela já está sentado. Eu chego, o Magela está sentado. Não é assim no ônibus? Aí eu venho caçando aqui com o meu bilhete. Meu número aqui, tá. Tudo bem? Joia. Aí sentou. Sabe o que o Geraldo perguntava? Só assim: e aí, tudo bem? Como é que a senhora está? Minha vida, o meu filho foi preso. Aquela quadrilha do Comando Vermelho faz parte, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, bateram nele demais. Meu marido morreu e ele quebra a calçada. Eu faço a calçada, ele quebra a calçada. E a coisa que eu mais arrependo é ter vendido 38 do meu marido. Senão eu tinha dado uma cutelada nele. O cara conta tudo, cara. Aqui, ó. Daqui já Paraíba, bicho. O cara conta tudo, cara. Eu conversando com Camila, né? Camila foi para Brasília, sentou do lado de uma senhorinha. Aí a senhorinha, tudo que ela perguntou, Camila deu resposta contrária. Como é que a senhora chama? Joana. Você mora onde? Brasília. Solteira? Casada. Tem filho. Aqui meu filho, hein? Camila tem filho. Meu pai está esperando, da polícia. Falei, Camila, por que você fez isso? Falei, não é por causa da véia, é porque tem que estar ao redor. Vai que alguém está atrás de mim, escuta que eu tenho tantos anos, estou viajando sozinha para Brasília.
Ele falou, isso é mentira. Não, isso é proteção de informação. Proteção de dados. Boa. Não, conta tudo. Conta tudo. E aí, Mike, você compra esse frango, você onde é? Eu compro o frango, é lá em Pará de Minas, o cara lá, eu sou concorrente seu, é tudo que eu precisava saber onde você comprar seu frango, jacu. Fecha esses portos. Fica aí, meu irmão, colocando tudo na internet. Fica aí. O povo coloca tudo na internet, gente. O povo coloca tudo na internet. Quem assistiu uma série chamada You? Uma série You, ele, psicopata. E o tio, o cara é psicopata. Como é que o cara pegava as informações das mulheres que ele matava, e o tio? Rede social, deixa eu ver aqui. Ela gosta disso, daquilo. Coloca tudo. Gente, o povo coloca tudo. Tudo. O povo posta tudo. Tudo. Hoje eu tomei um Activia, fui no banheiro 3 vezes. Fiz um cocô constante e pastoso, de cor amarronzada. Falta só colocar isso. Porque vai ser jacu assim lá longe, gente. Como é que chama aquele negócio? Privacidade. Para de dar informação. Para, que necessidade é essa que você tem de contar sua vida para os outros, gente? Meu marido. Vai falando do seu marido. Homem bom. Vai lá. Mostra o quanto vocês são felizes o tempo todo. Vai mostrando. Não, mas ele é fiel. Não. Ele não é fiel. Ele é homem da raça humana. É só criar a oportunidade e for conveniente para ele ou para ela. Todos são pecadores. Quem, irmãos? Se não fosse assim, para que você tem ciúme? Ele é fiel, por que você tem ciúme? Não é fiel? Você tem ciúme então porque você tem uma desse? Você tem uma desse? Nem que seja um pouquinho. Fecha os portos. Aí o cara leva o carro na sua casa, lavou seu carro, não, vai lá, Elisama, leva lá. Pode levar ele lá. Não. A maioria dos que não tinha isso perdeu a mulher. A maioria dos que não tinha nada perdeu a mulher. Vai lá, vai levando. Daqui a pouco ele vai fazer para você menos. Daqui a pouco ele vai fazer para você de graça. Esse cara é bom, viu? O homem que lava carro que é bacana, né? Mas ele está achando o máximo lavar seu carro. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Qual é o conselho do rei? Sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. Cria um negócio na sua vida, irmãos. Privacidade, fecha algumas portas. Corta. Posta na internet o que você quer que os outros vejam. Não sou contra não, mas só o que você quer que os outros vejam. Não precisa postar tudo não. Só o que você quer que os outros vejam. Só o que você quer que as pessoas saibam. Fora isso, mais nada. De preferência posta quando estiver viajando, quando já tiver chegado. Porque aí o ladrão vai lá, você já está lá. Hashtag partimos para Buritizeiro. Sobrou ninguém lá em casa. É tudo que os caras estão precisando saber. Erga suas mãos aos céus. Senhor, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá cada vez mais compreensão. Ajuda-nos a perceber as coisas. O conselho do general, do Marquês de Alona, serve para nós hoje. Serve para as nossas vidas. Não serviu só para Dom José I, serve para nós em 2021. Nós precisamos sepultar os mortos, nós precisamos cuidar dos vivos, nós precisamos fechar os portos, em nome de Jesus. Aplicando esses princípios bíblicos nas nossas vidas, nós seremos vencedores em 2022. E nós não vamos esperar 2022 ficar bom, não. Nós vamos fazer esse negócio ser bom, em nome de Jesus.
na força do Espírito Santo. Ele não vai ser bom porque o presidente, porque o prefeito, porque o governador. Não, vai ser bom porque nós vamos fazer esse trem ficar bom na pancada. Mas que vai ficar bom em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, hoje para todos sempre. Amém e amém. Suas palmas.